frustração, ela pode, ela pode ser controlada na medida que a gente não espere muitas coisas. Concorda? Se a gente não espera muita coisa, a gente não vai se frustrar. Mas pode levar também a um pensamento muito negativo ou niilista, talvez, das coisas. Tipo, se eu não quiser que aquilo dê certo muito e não der, eu não vou me decepcionar. Qual é esse perigo de a gente não ficar muito pensando nos efeitos bons para não se decepcionar e ao mesmo tempo isso levar a gente a uma não ação ou uma, tipo, aceitar as coisas ruins que acontecem com a gente e não tentar lutar? Não sei se eu fui claro. Sim, foi claro. Esse excesso de expectativa, você sabe que é o grande gatilho da ansiedade. Exato. É um elemento que nós deveríamos procurar fazer, como dizia Carl Jung, corpo e mente juntos, aqui e agora. Que eu tire todas as compensações que eu quero do momento presente. Que eu esteja feliz, esteja equilibrada aqui. Que eu dê o meu melhor a cada passo. O que virá depois, a gente vê depois. Mas agora, aqui eu estou realizada com aquilo que eu faço. Minha cabeça está aqui, concentrada no que eu estou fazendo, no caso da gente, nessa conversa. Sim. E o que eu estou fazendo aqui vai ecoar no meu futuro e tudo vai ser bom. Se eu estiver aqui pensando no que eu vou fazer daqui 2 horas, eu não faço isso bem e vai dar errado também daqui 2 horas. Com certeza. Você quer um futuro ideal, você tem que ter presentes ideais para te levar até lá. Perfeito. Presentes vazios não te levam a lugar nenhum. Então, essa ansiedade, ela esvazia o nosso presente. O ideal é que a gente pudesse estar dando o nosso melhor e que o futuro seja uma referência de direção, mas não um objeto de desejo. Eu tenho que ter o meu ideal para saber para onde eu estou indo, para ver se eu não me perdi, mas não para ficar ansiando estar lá. Eu tenho que estar aqui, corpo e mente juntos, dando o meu melhor a cada momento. Se a gente fosse colocar... Os hindus chamam isso de retação. Retação? Retação. O que é? É a ação desapegada. Então você está presente, está vivendo o momento presente, mas você não gera expectativa a partir daquela ação. Você não tem um desejo a partir daquela ação. Então é viver de forma consciente o momento presente sem esperar um retorno a partir da sua ação. Isso seria uma forma de libertação, né? Porque aí você age de forma livre, você não está esperando nada em troca. Né? Sim, e para mim, eu tenho aplicado isso. Claro, a gente não consegue fazer isso sempre, mas você está presente brincando com seu filho, ou num almoço, ou em alguma coisa, muda realmente a vida, né? Porque você deixa de só ficar pensando no depois, e aí quando você chega no depois, você fala, putz, eu não aproveitei o antes, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Sempre você tá se remoendo porque não fez alguma coisa no passado, ou tá pensando no futuro e você esquece do agora, né? Essa é a grande armadilha. Os estoicos falam das coisas que dependem de nós e as que não dependem, né? Que a gente deveria concentrar todos os nossos esforços nas coisas que dependem de nós, e ao mesmo tempo não se preocupar com as que não dependem. Então o que não depende da gente, né? Posso fazer alguma coisa em relação a isso? Não, então... Não. Se vão me criticar, o que vão pensar de mim, ou se eu vou morrer amanhã ou não, esse tipo de coisa não depende de mim, né? Então não deveria ser objeto da minha preocupação. Exato. Sobre causa e efeito, a gente falou dessa expectativa, né, do efeito desejado, mas principalmente coaches, eles ficam muito falando nesse poder que a gente tem de mudar os efeitos, né, das ações que a gente faz. O quanto a gente tem esse controle realmente de mudar o efeito das coisas? Olha, particularmente se você pega a tradição hindu, que fala da lei do karma, que é muito parecida com o princípio da causalidade, né? Que Causa e efeito. A lei do karma diz que toda ação que nos desvia do caminho da lei, ela vai gerar uma reação dolorosa para te trazer de volta. Então, karma é ação e reação. Toda vez que eu desvio desse caminho reto da lei, que é o Dharma, a vida te bate de volta. Vai te empurrar de volta e isso será doloroso. Na mesma, para eles, na mesma vida ou em outras vidas pode acontecer na mesma vida, que é o karma pessoal, ou em várias vidas, que é o karma individual, ou com um grupo também, que é o karma coletivo. Ah, é? Isso. Um grupo está fazendo alguma coisa errada, acontece para aquele grupo. Compensa no mesmo grupo. Nossa, o Brasil deve ter feito alguma coisa muito braba, que o karma que a gente tem aqui, Lenis. Pesado, né? Pesado. Então, causalidade é isso, tá. E o último? E o último é o princípio do gênero,
E gênero não tem a ver só com masculino e feminino. Gênero são polaridades que se complementam para gerar um fruto, como se fosse tese, antítese, síntese. Yang. Então você pode dizer yin e yang, você pode falar de prótons e elétrons, você pode falar de polaridades que se combinam para gerar um efeito maior. No caso, quando se projeta sobre corpos orgânicos, vai gerar masculino e feminino, sem sombra de dúvida. Aí diz que a partir daí você gera elementos novos. Tudo no universo que se cria, cria-se através dessa harmonia por oposição. Matéria e antimatéria. É, basicamente isso. Se harmonizam e geram um efeito diferente dos dois, alguma coisa maior. E existe o gênero mental dentro do princípio do gênero, que eu gosto muito dessa subdivisão que eles falam. Eles dizem o seguinte, que dentro da nossa mente, todos nós, independente de sexo, existe uma mente que é masculina e uma mente que é feminina. É como se a mente masculina captasse uma ideia e jogasse aqui. E a mente feminina pega essa ideia e vai germinar, vai dar um útero, né, dar corpo para aquilo, desenvolver e dar vida. Tá? Então, uma ideia é inoculada e essa ideia é criada, incubada, desenvolvida e um dia vai chegar a se tornar um fato na sua vida. Agora, muitas vezes acontece dessa ideia que é inoculada não ser nossa. Você ter recebido de terceiros, ter recebido, sei lá, de um veículo de comunicação, ter recebido de alguém que você ouviu falando na rua. É como se eu dissesse para você, olha, eu desconfio que o Paquito não gosta de você. Tá. Aí você fica com aquela ideia, eu vou me embora, suma. É uma ideia implantada. Eu joguei a ideia e vou me embora. Mas você pega e começa a desenvolver isso. E hoje ele não me cumprimentou. E hoje ele não falou comigo direito. E você vai dando corpo aqui. Vai ampliando. Vai ampliando. Chega um determinado dia, você rompe com ele. E acha que foi você. Nossa, isso acontece pra caramba, né? Acha que foi você, porque você deu corpo a isso. Você gerou, portanto, você acha a ideia é minha. Se você voltasse atrás, você poderia perceber que fui eu que joguei essa semente no teu plano mental. A gênese da ideia. Exato. E isso é uma forma de manipulação terrivelmente eficaz. Que para quem assistiu o filme Inception, né? Eu ia comentar desse filme, é exatamente Inception, essa pra ideia. quem não assistiu, né, Lene? Que filme maravilhoso. A Origem, né? A Origem. Que eles tentam implantar uma ideia como se fosse da própria pessoa, teve aquela ideia para ela fazer alguma coisa que eles queiram, né? E é muito... E na religião, né, principalmente na cristã, tem essa coisa, né? No deserto, quando Jesus é tentado, o demônio falando para ele, colocando ideias na cabeça dele. Se você é Deus, você se joga daqui. Se você não é não sei o que, faça isso. Tentando incutir ideias e desviar ele do caminho, né? Imagino que em várias mitologias ou religiões deve ter também essa figura... Coisas equivalentes, com certeza. De ideias tentando... Aliás, todo filme de herói, né? Essa saga do herói, como chama? A trajetória do herói, sempre tem, a jornada do herói sempre tem a figura do antagonista, né? Do cara que vai te tirar do caminho. Sim. Né? Essa luta mental é muito comum dentro da trajetória dos heróis. Agora é importante perceber que isso acontece na nossa vida constantemente. Como separar? Como identificar essa? Porque às vezes você não lembra, né? Você está sendo bombardeado por comerciais, tweets, posts... E de repente você fala, tal coisa é ruim, ou eu preciso de tal coisa porque senão eu não vou ser feliz. Aí você fala, mas esse é um sonho meu, é um desejo meu, é alguma coisa que foi implantada, né? É muito bom que de vez em quando a gente pare e se pergunte quais das ideias que estão na minha mente nesse momento são realmente minhas. Quais delas eu me lembro de ter tido a ideia, depois de desenvolver a ideia e gerar essa opinião, essa visão de mundo. A gente tem que, de vez em quando, checar se a gente está pensando e se está sendo pensado. Ter o hábito de refletir, ou seja, gerar ideias próprias. Porque se nós temos essa inércia de não gerar ideias próprias, alguém vai gerar por nós. Exato. Tá? Esse vácuo vai ser preenchido, não vai ficar vazio. No consumo, a gente vê muita gente sendo influenciada, induzida, né? De todas as formas. Por que eu comprei esse carro? Por que eu não precisava de tal coisa? Por que eu comprei? Aí fica encostado, né? Uhum. Tem falando de outro filme também do Clube da Luta, né? Trabalhamos temos trabalhos que não gostamos para comprar coisas que não precisamos, né? Trabalho, não é? Por que tem isso da gente ser tão vulnerável a essas ideias? É uma coisa do ser humano? A gente qual é a palavra suscetível? Como que é? É influenciável? A gente é muito influenciável. Como eu te falei, se nós não construímos a nossa identidade, nós estamos sujeitos a alguém construir por nós. O primeiro passo para evitar isso é ter consciência da minha identidade. Com certeza. Como? Quem eu sou
aonde eu quero chegar. A identidade vem muito de você ter um sentido de vida. Eu sou a pessoa que pretendo ir, isso, um propósito, um sentido de vida. Sou a pessoa que quero chegar em tal ponto. E esse propósito é sempre no nível do ser. Imagina você diante da morte. Que tipo de ser humano eu quero ser? O que eu quero ter construído em mim? Entendi. Quero ser uma pessoa justa, fraterna, boa. Pronto, acabou. Esse é seu propósito, no terreno do ser. Porque no terreno do ter, ninguém diante da morte está pensando nisso. Eu queria ter mais um carro. Ninguém está pensando nisso. Então, diante da morte, o que eu quero ser, o que eu quero ter construído, a minha obra é pronta. É como uma construção de uma casa. A primeira coisa que você faz é contratar o arquiteto para desenhar uma planta. E aí, todo dia, o mestre de obras vai chegar lá para trabalhar, vai olhar para a obra pronta para saber o que fazer hoje. Exato. Não é isso? Então, eu sei que o que direciona a minha trajetória é esse meu sentido, esse meu propósito. E aí eu tenho condições de escolher. As coisas que me levam para lá são boas, as coisas que me distanciam são negativas. O que é bom para quem não sabe onde quer chegar? Qualquer destino vale para quem não tem... É que nem o gato da Alice no País das Maravilhas, né? Qual é a frase mesmo? Ela vira e pergunta, qual é a estrada certa? Ele diz, onde você quer chegar? Não quero chegar em lugar nenhum, não. Para quem não quer chegar em lugar nenhum, toda estrada é certa. Exato. E toda estrada é errada também. Exato, perfeito. Não há possibilidade de escolha se você não sabe exatamente que tipo de ser humano você quer construir em si próprio, que é a maior das construções que a gente pode fazer. Tudo mais é secundário diante disso. Com certeza. Deve ter alguma pesquisa, né, de pessoas no leito de morte sobre o que se arrependem, o que se orgulham e tudo mais. Sim. Você sabe de alguma coisa assim? Houve uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, que ela trabalhava com doentes terminais, cuidados paliativos, né? Sim. E ela escreveu algumas obras sobre isso, sobre queixas, sobre posicionamentos de pessoas diante da morte. E ela falava, uma das coisas que ela falava é do medo terrível que surge em pessoas materialistas diante da morte, porque elas têm evidência de que tudo que elas consideravam como valor vai ser perdido aí. E nada poderia ser feito em relação a isso. Então que as pessoas ficam sem chão, ficam muito desequilibradas, às vezes a consciência se evade, porque não consegue confrontar a morte diretamente, com essa sensação de que perderam tudo. E quais são as queixas? Deveria ter cuidado mais de saúde? Deveria ter ficado mais com as pessoas que eu gosto? O que são as... Muitas vezes ter se reconciliado de conflitos, não ter ferido as pessoas, não ter feito bem as pessoas que passaram na minha vida, muito em relação a valores. Eu não fui justo, eu não fui generoso com as pessoas, não fui gentil, não tive compaixão, não fiz o que se esperava de mim, deixei uma pessoa frustrada, ela esperava algo de mim e eu não fiz. Ou seja, a maneira como eu tratei a vida, como tratei as pessoas à minha volta, nessa hora é o que mais dói. Né? Ou seja, eu deixei terra arrasada atrás de mim, eu não construí. Uma das coisas que mais consola é você perceber que você foi fator de soma, que o mundo ficou um pouquinho melhor porque você existiu. Isso é bonito. A gente falou dos 7 princípios herméticos e para criança, a gente está falando um papo de adulto aqui. E para criança, como que a gente passa esses valores para elas, assim? Já desde... Meu filho está com 6 anos de idade, eu já posso meio que... Como que eu falo para ela sobre isso? Eu não teria como te resumir o livro inteiro, porque o livro é todo sobre isso. É sobre isso, né? Mas você percebe que você pode perfeitamente falar para ele para ter cuidado com as coisas que ele pensa. Porque se ele pensa, fica com raiva e quer que o amiguinho se machuque ou coisas desse tipo, essas coisas vão gerar efeito na vida dele. Daqui a pouco é ele que se machuca, alguma coisa desse tipo. Para ele ter cuidado, porque aquilo que a gente pensa não é qualquer coisa, é importante. Para ele ter cuidado para só pensar coisas boas. Um dos elementos que mais são úteis ao ser humano é aprender desde cedo a controlar a sua mente. Não deixá-la solta, que muitas vezes nos fere tremendamente, nos sugere coisas que são totalmente contrárias aos nossos valores. Descontrole mental é um dos problemas mais graves que o ser humano tem na vida. Ele fica totalmente sem ter as rédeas da sua vida na sua mão. Então, desde pequeno, você já pode começar a dar à criança a sensação de que pensamento é uma coisa importante e que ela tem que ter responsabilidade com o que ela faz aí. Cada uma dessas leis você vai mostrando dentro do enquadramento da vida dele. Você pode ensinar, por exemplo, na lei da polaridade, né? Que uma emoção negativa é uma energia. Ela pode pegar essa mesma energia e, em vez de, por exemplo, ficar com raiva e brigar com alguém, estourar em alguma pessoa, usar aquela energia de uma outra forma. Por exemplo, para correr, para fazer uma outra coisa que vai fazer com que ela gaste aquela energia
e de repente não machuque uma pessoa. Então a gente vai aprendendo que tudo é uma questão de polaridade também. Eu pegar uma energia que ela tá negativa e transformar ela em algo, de forma que eu não reprima e eu consigo usar ela de uma forma inteligente. Né? Entendi. Muitas vezes você vê coisas, como por exemplo, a teimosia. Você pode reverter a teimosia para um comportamento determinado. É só você ter controle sobre ela. Isso é princípio da polaridade. Você joga ela no polo oposto. Pode ser uma pessoa tremendamente determinada. Uma pessoa muito passional pode se tornar uma pessoa muito entusiasmada. Ou seja, ela tem todo aquele fogo para fazer as coisas, mas não é mais um fogo cego. Entendi. É um fogo que vê claramente onde quer chegar. Esse outro livro é sobre o quê? Vamos lá. Isabela. Bom, Histórias para despertar. Esse foi um livro que eu escrevi entre os meus 13 e 15 anos. Faz tempo. Faz um tempinho, hoje eu tô com 30 anos. E eu dava aula de filosofia para crianças na época. Então eu peguei o primeiro nível, né, do curso de filosofia da Nova Acrópole e transformei ele em contos infanto-juvenis. Então a partir do meu aprendizado ali com as crianças, eu ia contando histórias que sintetizavam ali algum ensinamento específico e eu ia transformando aquilo, né, depois em contos que eu compilei e transformei no livro. Entendi. Histórias para despertar. Quais histórias, por exemplo, aqui que tem? Que tipo de história? Você vai ver aqui no... Isso. Aí no índice, por exemplo, né, eu trago uma forma infanto-juvenil, por exemplo, o mito do Mahabharata, que é um dos principais mitos indianos. Que é da criação do... Basicamente, o Mahabharata, né, ele é uma grande epopeia hindu, e dentro do Mahabharata você tem o Bhagavad Gita, que é o trecho mais importante ali dentro do Mahabharata. Ele vai contar de uma batalha interior que acontece entre Pandavas e Kauravas, sendo que os Pandavas é aquilo que existe de melhor dentro do ser humano, e os Kauravas são tudo aquilo que nos aprisiona, que nos torna menor do que nós viemos a ser. E todo dia a gente trava essa grande batalha que ela ocorre ali no campo da nossa consciência humana. Então, de uma forma bastante didática, eu fui ali traduzindo essa batalha interior que a gente vive. Claro, o conto já existe, né? O mito já existe na forma dessa grande batalha, mas eu fui traduzindo ele para uma linguagem infanto-juvenil, para que ficasse mais acessível para as crianças. Entendi. E coisas complexas como Aristóteles, ensinamentos de Aristóteles, ensinamentos de Kant, ou seja, ela pegou os ensinamentos e transformou para histórias infantis. Claro que você, quando vai falar com crianças, você não pode falar, Aristóteles disse isso. Para a criança não importa quem foi que disse. Exato. Eles têm outra forma de avaliar as coisas, é muito mais pelo que você ensina a partir das histórias. E é muito interessante você ensinar as crianças, porque para você ensinar, você tem que ter uma linguagem muito simples. Então você tem que ter entendido primeiramente para você conseguir ensinar alguma coisa. Então, longe de mim dizer que eu entendo tudo sobre o que Aristóteles disse ou o que Kant disse, mas um ensinamento que você entende e consegue transformar numa forma simples, você integra. Ou seja, aquilo começa a fazer parte de você também. Mas, por exemplo, aqui, Máquina do Tempo, você fala sobre o que aqui? Bom, essa história, ela basicamente é uma história de uma pessoa que ela volta no tempo, né? E aí, isso está dentro da matéria de filosofia da história, mostrando pra gente como que a história ela é cíclica. Os ciclos, eles têm apogeu, né, e tem a decadência, mas no fundo são sempre ciclos. Então, no passado, o momento no passado e o momento que a gente viveu hoje, eles têm similaridades, certo? Similaridades, por exemplo, lá na Roma Antiga, né? Por mais que lá não tivesse tecnologia, não tivesse todas as facilidades que a gente tem no momento atual, eles provavelmente viviam algumas dificuldades que a gente vive hoje também enquanto seres humanos. Então, digamos assim, o tempo muda, a forma muda, mas as dificuldades humanas, os impasses, as perguntas para a vida seguem sendo os mesmos. Então, é como se o tempo fosse passando e o tempo, na verdade, é um grande jogo de ilusões. As formas mudam, mas o ser humano que está percorrendo o tempo, ele é sempre o mesmo e tem os mesmos questionamentos, que são questionamentos atemporais. Exato. Então essa história vai mostrando um pouco disso, como que essas formas vão mudando, mas o ser humano que está passando pelo tempo, ele segue sendo o mesmo em essência, né? E esse é o Rei Justo.
Bom, o Rei Justo fala um pouquinho aí dentro da matéria de sociopolítica, né, do que se espera que seria ali um bom governante, líder, né? Um bom líder, né, que seria alguém que teria princípios e valores humanos. Né? Eu acho interessante que a gente, por exemplo, quando quer aprender a fazer um exercício na academia, a gente vai atrás de um bom instrutor, de um personal trainer. Se eu quero aprender a me vestir bem, às vezes eu vou atrás de um personal stylist, né? Mas e para viver bem, sabe? A gente não vai atrás de um personal, digamos assim, de vida, sabe? Como, né? Como se fosse uma coisa intuitiva saber viver bem, mas não é tanto assim. E a filosofia vai nos trazendo ferramentas para nos ensinar a viver melhor. E basicamente essas ferramentas são os valores humanos, esse desenvolvimento desses valores humanos. Entendi. E a relação da filosofia com política? Existe alguma coisa que os políticos poderiam aprender da filosofia para serem mais justos ou com o povo? Na verdade, qualquer ser humano, seja ele político, não seja ele político, ele tem alguma coisa a aprender com a filosofia. A gente considera que existe uma pirâmide civilizatória, que ela é constituída por política, ciência, religião e artes. Tá. Elas são necessárias, as 4 fases para o crescimento do ser humano. E a filosofia seria, dentro dessa pirâmide, como se fosse uma espiral que vai tocando as 4 faces e subindo. Ou seja, todo mundo necessita de política, mas nem tudo aquilo que é chamado de política realmente o é. A filosofia vai te ajudar a discernir o que é e o que não é. A gente necessita de arte, de religião, de ciência. Da mesma maneira, tem que se distinguir aquilo que é daquilo que não é. E a filosofia te ajuda a enxergar a verdadeira identidade das coisas, ir mais profundo. Entendi. Tá? Então, logicamente, sendo um político ou não sendo um político, a filosofia tem muito a ajudar para qualquer ser humano que queira desempenhar bem o seu papel no mundo. E a gente falou aqui sobre as gerações mais novas de sentirem que o mundo deve alguma coisa para ela, e aí de volta o que a gente sente também uma carência, né? Não só dessas gerações, mas é um mal que a gente está vivendo, de todo mundo está muito carente. Essa carência afetiva, a carência, ela tem vários níveis. O que a filosofia pode ajudar a preencher essa carência que a gente tem, como se fosse uma lacuna dentro da gente? A hipótese fundamental é de que essa lacuna é saudade de nós mesmos. Falta de vida interior, falta de realização enquanto ser humano. Porque se existe dentro de você uma essência humana que se realizaria com valores, com virtudes, com sabedoria, se você a ignora, ela não deixa de existir. E de dentro de você, ela não deixa de estar se queixando pela abstinência a qual você a condenou. Né? Você quase que deixa a sua parte humana sofrendo de inanição. Isso provoca dor, embora você não saiba de onde ela vem, você vai se sentir sempre angustiado, com esse vazio, saudade de si mesmo. É aquela pessoa que tem um medo terrível de ficar sozinho porque tem medo de confrontar a si próprio. E perceber que por dentro há angústia, porque ela não realizou seus sonhos, porque ela não foi fiel àquilo que ela gostaria de ser. Então, esse vazio interior de não termos uma identidade profunda, não termos construído aquilo que a gente se propunha na vida, muitas vezes vai fazer com que a gente tenha essa carência que você está falando. Pensamos que são outras pessoas que nós queremos que venham a nós, outras pessoas que nos faltam, quando na verdade nós sentimos falta de nós mesmos. Nós sentimos absolutamente ocos e à deriva no mundo, sem uma direção clara, sem saber quem somos. A gente falou do futuro, né? Que a gente, se ficar com muita cabeça no futuro, gera uma ansiedade. E essa dor que vem do passado, de alguma coisa que aconteceu e que a gente não pode mudar, como curar isso? Bom, muitas vezes a gente chama isso de um trauma, né? Para a filosofia, um trauma é como se fosse um fato no qual você pendurou uma etiqueta dizendo: eu não aceito aprender com isso. Se eu volto a essa situação e digo: bom, ela me cobrou tal quantidade de dor, mas ela me ensinou tal quantidade de ensinamentos. Bom, perto do que ela me ensinou foi um preço justo. Eu fecho essa conta. Eu aceito que esse ensinamento foi importante, foi necessário, porque senão eu não seria o que eu sou hoje. Eu fecho as contas com o passado. Agora, se eu não volto lá e não aprendo com o que aconteceu, fica uma dor que não teve nenhuma compensação. E isso sempre vai parecer para mim injusto. Vai ficar sempre uma conta em aberto, que vai sempre me puxar para o passado.
É muito importante que a gente feche as contas com a vida, feche as contas com o passado. Existe um poeta mexicano, Amado Nervo, ele tem um poema que eu acho muito bonito, que ele termina dizendo isso: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Ou seja, fechei as contas. Eu sei que ela me pediu muito, mas ela também me deu muita coisa. Perto do que ela me deu foi um bom preço, não foi caro. Fecho as minhas contas. Eu sou o que sou graças a todas as dores pelas quais eu passei. Se faltasse alguma dessas coisas, eu não seria o que eu sou hoje. Então, está bem pago, está certo. Acertamos as nossas contas. E assim podemos prosseguir. Senão ficaremos eternamente com pontas soltas que vão nos prender no passado.